Boa noite, Casa Church. Paz seja com vocês. Eu quero convidar vocês para que a gente abra a palavra de Deus na carta aos Hebreus. A Ana estava falando aqui, enquanto você está achando aí, ligando a sua Bíblia ou abrindo a sua Bíblia de papel, eu quero considerar que também nesse jejum, se você quiser experimentar um exercício diferente no jejum, você também pode nos acompanhar. A gente geralmente nos jejuns de 21 dias, a gente faz a última semana apenas bebendo água. E eu quero te convidar, se você se programar, não importando a atividade que você tenha de trabalho, eu acredito que você consegue chegar até o fim. Mas se você não chegar, você também pode parar, não é obrigado a você começar e ir até o fim. É de acordo com o que o teu corpo aguentar, aquilo que você entender. Eu falo para vocês que até 2024, eu nunca tinha experimentado uma jornada tão longa de jejum. Os meus jejuns tinham sido só até, no máximo, 3 dias. E um dia eu estive com o Luciano Subirá numa conferência, eu há algum tempo já tentava trazer o Luciano aqui, e eu tenho uma amizade já de uns 7 anos com o Paulo Subirá, que é pastor da Alcance de Orlando, e eu falava com o Paulo, me ajuda a trazer sermão aqui. E o Paulo falava, cara, você precisa se relacionar, você precisa conhecer o Luciano pessoalmente, ele só vai na igreja de amigo. E aí a gente ficou conversando, ele falava, vem aqui, eventos dele que o Luciano estava lá, e nunca dava certo de eu subir. E um dia ele me ligou, Paulo disse, estou descendo para Tampa, o Luciano vai pregar lá na Batista de Tampa. E eu fui lá, e aquela noite ele ministrou, e depois o pastor nos chamou para jantar, e nós sentamos para jantar com os pastores ali. E o Luciano estava no seu 30º e um tanto de dia, porque ele faz 40 dias só na água. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu já tinha ouvido que ele fazia, que ele tinha escrito um livro, mas é diferente quando você está mais perto, né? E eu fiquei impressionado, impactado dele falar, e aí ele trouxe muitas experiências, informações naquela mesa, e eu fiquei com vontade de fazer. Dali a pouco eu vi a Ioná combinando aí com a Leninha, com a mulherada, eu falei, vamos embora. E a gente, a partir de 2024, depois que eu fiz o primeiro em 2024, eu fiz todos os meses, eu fiz jejum de 7 dias. Em 2025, eu fiz quase todos os meses do ano também. E a gente já está em 2026, é o primeiro do ano. Então, eu te convido, experimente isso. E aí eu vou te falar um pouquinho do que eu vivi. Muitas vezes, os jejuns que eu fazia, como a gente está nesses 21 dias, a gente tem muitas impressões reais de quanto a nossa natureza vai se enfraquecendo e o nosso espírito vai se fortalecendo. Mas passa do 3º, 4º dia nesse jejum, de você beber só água, as impressões de que a carne está realmente bem fraca, elas aumentam exponencialmente. É um negócio incrível. Então, por isso que eu te encorajo, faz isso, faça uma jornada assim. Se você não aguentar, para. Mas eu acredito que as experiências serão maiores do que o sofrimento. Eu tenho feito, e estou falando de mim, e daquilo que eu tenho vivido no Senhor, daquilo que eu tenho experimentado. Eu tenho certeza que você também vai viver coisas boas, e está aí. Você pode, a partir de agora, dizer, então a partir de agora, depois do culto, sábado que vem, eu entrego o meu jejum de 7 dias. E aí, se você quiser, no sábado que vem, não entregar o jejum, me convidar para pagar um jantar para mim, steakhouse, eu estou dentro, porque o meu vai terminar na tarde do sábado. Eu comecei hoje no meu almoço, 2 horas da tarde, e termina 2 horas da tarde no sábado.
E à noite eu estou pronto para qualquer convite que você quiser fazer, tá certo? Vamos para a palavra, Hebreus capítulo 3, vamos ler os 19 versos dessa carta, ou desse capítulo, da carta aos Hebreus. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Deus foi considerado digno de maior glória, ou Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provocação ou da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração, disse: o seu coração está sempre desviado, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Amém. Em primeiro lugar, essa carta aos Hebreus, ela tem duas características interessantes. E uma que eu entendi pelo Espírito que ela diz respeito a uma carta para renovar a fé desses irmãos. Uma das características é o fato de não se saber a autoria da carta. Alguns atribuem a Paulo, outros a Apolo, outros a Barnabé. Há até uma corrente mais moderna que atribui a Priscila, justamente pelo fato da carta não ter uma assinatura. E como naquela época, mulher não tinha prestígio para ensino e para falar ao outro, existe uma corrente mais moderna de interpretação de que poderia ter sido Priscila. A verdade é que a autoria
é do Espírito Santo sobre todas as coisas. Não importa muito, embora as pessoas que apontam, por exemplo, os estudiosos analisam o tipo do grego que foi usado na carta, e dizem, não combina com o grego que Paulo usava, é um grego mais erudito. Então, muito provavelmente, atribui-se a Apolo, ao próprio Barnabé. Barnabé era um homem da linhagem levítica, então ele tinha muito entendimento e conhecimento. Então, a verdade é que não importa, o que importa é que o Espírito Santo inspirou alguém para escrever essa carta. A segunda característica, que inclusive vai trazer para a gente uma ideia de que é um propósito de Deus como renovo para a igreja, principalmente a igreja dos que eram judeus e tinham se convertido ao Evangelho, e é por isso que chama-se, ela é endereçada aos hebreus, é uma carta aos hebreus. E é claro que não é uma carta aos hebreus, quando você lê, e a proposta da carta é justamente apresentar Jesus como o sacerdote que na antiga aliança, ou o sumo sacerdote que na antiga aliança funcionava através de uma pessoa escolhida por Deus. Então ele vem trazendo essas informações para que os judeus, principalmente os não convertidos, vissem a figura, a pessoa de Cristo e da sua obra naquilo que ele estava escrevendo. Mas serve também como um ânimo, como um renovo para a igreja. Essa carta ela é escrita por volta dos anos 60 a 70. E nos anos 60 a 70, se você considerar que a igreja nasce no Pentecostes, no ano 33, que é o ano que Jesus morre, essa igreja agora é uma igreja jovem senhora. Ela tem, ou melhor, ela é uma jovem senhora, ela é uma adulta, é uma jovem adulta, né? No passado usava muito esse termo, jovem senhora, hoje chama jovem adulto. A igreja tem aproximadamente os seus 30 e tantos anos, não se sabe exatamente se nesse momento a igreja tem 35, 32, 37, a igreja está nessa casa dos 30 anos, 30 anos de igreja. O que é que o Senhor quer falar com uma igreja que já está vivendo a fé 30 anos? E enquanto eu estava estudando e o Espírito Santo ministrando no meu coração, eu comecei a olhar para mim, porque é a idade que eu tenho de encontro com Jesus. Com os meus 15 anos, eu tenho um encontro com Jesus, e eu já vou aí para os 30 anos aproximadamente, ou um pouquinho mais, de que eu tive esse encontro com Jesus. Então, o que Jesus está falando comigo, nesse tempo em que eu chego nos 30 anos de fé? O que é que Jesus está falando com a igreja dos hebreus? O que é que Jesus está falando conosco nesse tempo sobre esse assunto principal, que é a renovação, que é a manutenção que a gente tem que dar à fé, o cuidado que a gente tem que ter? Existe um capítulo na carta aos Hebreus, dedicado, capítulo 11, dedicado a exemplos de fé, a conhecida e famigerada galeria dos heróis da fé. São homens, mulheres, que foram um exemplo de fé, e que o escritor aos Hebreus faz questão de colocar um pouquinho da biografia de cada um, uma citação, ou pelo menos o nome, para que a igreja visse e dissesse: eu preciso me renovar, eu preciso ser como esses homens, eu preciso ser o que Deus está dizendo que esses homens foram no Senhor. Eles são um alvo, eles são um espelho, eles são um gol para a gente. E é nessa carta que Jesus vai trazendo essas informações para a igreja. E no capítulo 3, que a gente leu, eu vejo algumas coisas, e o Espírito me desperta algumas coisas sobre como um jovem adulto se renova. Eu não sei quanto tempo você tem de fé,
Não sei se você tem de fé 10, 20, 2 anos, eu não sei quanto tempo você tem. Mas o certo é que você já tem uma certa experiência, e Deus esse janeiro está falando conosco sobre a importância de ou ser renovado ou se manter renovado, sempre novo. Então, de duas uma, ou você está conservando-se como, embora você já seja crente antigo, alguém de uma fé antiga, como alguns aqui, como eu, que já tenho mais de 30 anos de fé, levando em consideração o meu encontro com Jesus, mas a minha vida inteira eu vivi indo à igreja, orando e ouvindo oração, ouvindo mensagem, vendo leitura de Bíblia. Minha mãe que pegava o violão todas as manhãs e tinha o seu momento com Deus. Eu orava no quarto e vinha para a sala e pegava o violão e tocava e cantava uns hinos todos os dias. E eu, criança, de vez em quando, eu dizia, vem aqui cantar. E a gente cantava junto. Então, eu não sei a experiência que cada um de vocês tem. Mas o fato é que Deus está falando com a gente sobre essa matéria, a matéria do renovo. Então, como é que um jovem adulto se renova à luz do que Deus está falando com os hebreus? 3 coisas eu vejo e quero compartilhar com vocês nesse texto. A primeira é o centralizar pensamentos em Jesus. Você diz, como é que eu me renovo? Essa igreja de Hebreus está precisando de renovar a vida, renovar a fé, renovar a caminhada. Como é que eles fazem isso? E a centralidade do pensamento em Cristo é um dos pontos nos quais a gente precisa pensar para vivermos renovo, para sermos renovados. Eu falei aqui na primeira mensagem que eu ministrei Hebreus capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com o mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. E a mente está inteiramente ligada no quanto é que a gente vai viver renovado e renovo ou não. A mente, e não é o tempo. Eu posso ter 2 anos de crente e já ser um crente velho. Como a gente pode encontrar alguém com 60 anos de crente e ser um velho crente, porém novo, interiormente. Você percebe que tem diferença? De você ser um crente velho ou de você ser um velho crente? O crente velho é aquele que se deixa tomar pelos desgastes e não vive renovos. O velho crente é aquele que tem 10, 20, 30, 40, 50 anos de fé, mas não perdeu essa vida, esse fervor que tem no coração. Eu já falei para vocês há alguns anos atrás, bastante anos atrás, de uma vez que eu viajei para ministrar numa conferência na Bolívia. E eu estava no avião e encontrei um pastor que era da igreja, do ministério de onde nós éramos, mas ele era do interior do estado de São Paulo, uma cidade muito quente, chamada Presidente Prudente. Na ocasião, esse homem tinha cerca de 80 anos, um ancião, cheio de vida. E aconteceu uma situação no voo, em que ele estava com a sua nora, que era uma senhora viúva, seu filho mais velho, casado com ela, tinha falecido, e ela era pastora também, e eles estavam os dois indo para aquela viagem. E ela praticamente cuidando dele, mas ela pensou que o assento dela era lá no fundo, onde eu estava sentado, e não era, e ela senta do lado de uns caras esquisitos. Eu a conhecia, já tínhamos cumprimentado, eu estava com mais 2 pessoas, mais 2 pastores comigo, e quando eu vejo que ela estava do lado de homens ali esquisitos, no meio, 2 homens, eu falei para ela, Márcia, sente-se no meu lugar, e eu sento aí, e sentei no lugar dela, e ela sentou no meu lugar, do lado dos pastores que estavam comigo, ficou mais confortável para ela, livrei ela de uma. Daqui a pouco chega a aeromoça, porque
porque dizendo que eu estava sentado no lugar errado. Eu olhei para a Márcia e disse, estão falando que eu estou no lugar errado, cadê seu bilhete? Aí ela me deu o bilhete, quando era almoçadinho, eu disse, não, você está lá na frente, era uma executiva de um voo doméstico, que a gente já tinha ido para La Paz, e nós estávamos indo para Cochabamba, era um voo doméstico, então tem esses voos domésticos que a executiva é só uma poltrona um pouquinho mais larga. E aí eu disse, bom, Márcia, então vai para lá, eu vou para o meu lugar original. Ela disse, de jeito nenhum, pode ir lá. E eu disse, não, imagina que eu vou ficar com o teu lugar, eu não... E ficamos naquela briga, e ela não foi e me deu o lugar. Primeira vez que eu viajei, primeira e única que eu viajei numa classe executiva. E aí chego, quando vou sentar, do lado de quem? Do sogro dela. E esse senhor, com 80 anos de idade, começamos a conversar. Ele estava na sua 68ª, se não me engano, leitura da Bíblia inteira. Um homem com uma fé impressionante. Impressionante. Uma pessoa inteiramente renovada. Foi contando histórias para mim, experiências, testemunhos, revelações do que Deus estava falando com ele. Um homem fora da curva, acima do seu tempo, além do tempo dele. E eu fui muito abençoado. Eu sempre gostei de conversar com idosos, a Ana sabe disso. Eu namorava com a Ana, quando eu chegava lá na casa dela e os avós dela estavam por lá, eu ficava batendo um papo o tempo todo com os avós. E foi uma bênção. E esse é o exemplo de alguém, de um cristão, que pode ser um crente, um velho crente, mas novo por dentro. Enquanto que você pode ser um crente de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, e já está feito um maracujá por dentro. Maracujá murcho. Velho. Enrijecido. Obscurecido pelas coisas do mundo, não compreendendo mais as visões espirituais, não conseguindo ouvir o Espírito Santo. E quando a gente centraliza, e isso tudo começa e se dá por conta da forma como a gente deixa de centralizar os nossos pensamentos em Jesus. Porque no decorrer, quando você chega no Evangelho e na fé, tudo para você é Cristo. Dali a alguns anos, você começa a perceber que Jesus é aquele que está ali, mas de repente você vê um negócio fora do lugar na igreja. E aí você começa a ver as coisas. E aí isso vai fazendo muitas vezes com que você tire os olhos de Jesus e comece a olhar, seja para uma estrutura física, seja para a vida do amigo, do irmão, da irmã, como é que o que ele faz, o que ele deixa de fazer, como é que ele se comporta, que hora que ele chega na igreja, como é que ele se comporta na hora do louvor. E a gente começa às vezes ver isso, e na igreja a gente vai ver de tudo, a gente vai ver bons e vai ver maus exemplos, a gente vê de tudo. E se você vacilar, você perde essa conexão, você perde essa referência de olhar para quem você tem que olhar, e você começa a envelhecer. Vocês se lembram de Pedro na travessia do Mar da Galileia? O problema de Pedro foi o quê? Que ele começou a olhar para as ondas. Enquanto ele está olhando para Cristo, e Jesus é a referência, ele está caminhando sobre as águas. Quando ele começa a olhar para a tempestade, o jeito que está o mar, ele afunda. Porque a gente não foi feito para caminhar na fé, olhando para as circunstâncias, olhando para as coisas. Você só vai conseguir caminhar pela fé, na vida com Deus, se você estiver olhando para Jesus. Se você estiver olhando para a estrutura humana, se você estiver olhando para uma pessoa, se a sua fé estiver numa personalidade, você está perdido. E eu também estou perdido.
A gente pode ter inspirações, a gente pode ter referências, a gente pode ter pessoas, exemplos, discipuladores, e devemos ter. Mas, sobretudo, a nossa referência precisa ser Cristo. E olha como o escritor aos Hebreus começa o versículo 3, ou capítulo 3, lá no versículo 1, ele diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Como ele trata a igreja? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Se o seu pensamento não tiver fixado em Jesus, você envelhece, você cai, você se perde na fé, e daqui a pouco você está no Evangelho pela engrenagem que o Evangelho carrega, culto, célula, atividade. Você vai estar no Evangelho por isso. Se você serve, você tem alguma função, você está no Evangelho por isso. E esse não é o propósito. O propósito de a gente estar vivendo no Evangelho é o propósito da gente estar com os olhos em Cristo. É o propósito da gente estar com os olhos fitos em Jesus e só nele. E o escritor aos Hebreus apresenta ele como apóstolo e sumo sacerdote. Ou seja, ele está falando, em primeiro lugar, quem é Jesus. Por quê? Quem é Jesus? Ele está dizendo, ele é apóstolo. E apóstolo significa enviado. E ele é sumo sacerdote. Porque era o sumo sacerdote que levava o sangue do sacrifício diante de Deus. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo, fite os seus olhos em Jesus, porque ele é o enviado de Deus, e ele é aquele que ofereceu o sacrifício, o sangue do sacrifício, que te dá acesso, que te trouxe perdão, que te trouxe comunhão com Deus. Então, os teus olhos têm que estar nele, porque foi ele quem morreu. Não foi outro, não foi uma igreja, não foi uma instituição, não foi uma personalidade, foi Cristo. E a segunda coisa que ele informa, em primeiro lugar, é quem é Jesus. Em segundo é o que foi Jesus. E aí no verso 2 ele diz, ele foi fiel àquele que o havia constituído. Então, quem é Jesus? Jesus é enviado e é sacerdote, e é quem oferece o sacrifício. Mas o que foi Jesus? Jesus foi fiel. E olha a continuação do texto. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então agora ele traz quem? Ele traz Moisés para fazer um paralelo. Para que a gente entenda de uma vez por todas o quanto que a gente tem que estar olhando para esse Jesus. Ele está dizendo, você tem que estar olhando para Jesus, por quê? Porque ele foi fiel. Mas Moisés não foi fiel? Foi também. Aí o verso 3, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ele está dizendo, Moisés tinha honra, Hebreus? Tinha, mas Jesus tem mais. Por quê? Porque Jesus foi quem constrói, foi Jesus quem criou o Moisés, foi Jesus quem constrói o todo. Verso 4, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Verso 5, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Olha isso aqui, Moisés foi fiel como servo, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel. Você percebe o tempo em que o escritor aos Hebreus usa? Moisés foi, Cristo é. Moisés foi fiel como servo a toda a casa de Deus, em toda a casa de Deus. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Aí eu faço uma pergunta para você. Moisés é fiel como servo, Jesus é fiel como filho. O que é mais difícil?
Ser fiel como servo ou ser fiel como filho? Pensou aí? O servo tem que obedecer a qualquer custo, senão ele morre. Ele é escravo. O filho sabe que se ele infringir uma regra, uma lei do pai, ele não vai ser mandado embora. Ele não vai deixar de ser filho. O filho pródigo infringe uma lei, vai embora, quando volta, o que acontece? Anel, roupa, festa, sandália para o pé, porque ele é filho. Ele não perde. Ele não perdeu o seu relacionamento. Então é mais difícil ser fiel sendo filho do que sendo servo, porque o servo faz por obrigação. E da mesma forma, a gente precisa pensar, nós somos os dois, nós somos híbridos. Nós somos servos, mas nós também somos filhos. E aí você tem que escolher como é que você está obedecendo, como é que está a sua vida. Você está fixando os olhos em Jesus porque é obrigado, ou porque é uma relação de honra, de prazer, de alegria, onde você teria a opção de ir embora como o filho pródigo, mas você diz, não existe outro lugar, eu quero ser fiel a Ti, Deus, não porque estão me impondo, não porque estão me vigiando, não porque estão me mandando, não porque estão me forçando, mas eu quero ser fiel, porque esse é o caráter de Deus, é o caráter do Pai, é o caráter da fidelidade. E quando a gente conhece o Pai, esse caráter da fidelidade é transferido para nós também. E aí a gente precisa fazer essa diferenciação e escolha, porque maior é ser fiel na qualidade de filho do que ser fiel na qualidade de escravo. O escravo vai fazer, o servo vai fazer pela força. O filho vai fazer porque ama estar com o Pai. Ter os olhos fitos em Jesus e viver uma mente renovada é a gente viver nesse entendimento de que a gente está servindo porque somos filhos. E não tem coisa melhor do que no entendimento de filho, no acolhimento que um filho tem, na intimidade que um filho consegue penetrar na vida de um pai e de uma mãe. Faz daquilo um prazer e não uma obrigação, e não um dever. A afirmação de Cristo está sendo fiel ao propósito, ou Cristo está sendo fiel ao propósito do Pai. Como é que Ele está sendo fiel ao propósito do Pai? Se movendo através de nós. Porque o texto diz, Moisés foi fiel como servo, Jesus fiel como filho. E a Bíblia diz assim, Moisés foi fiel em toda a casa. Esse em toda a casa é uma preposição primária que denota posição, tempo e estado. Moisés foi fiel em toda a casa. Jesus foi diferente. Quando o texto fala de Jesus, Jesus foi fiel como filho sobre toda a casa. E essa palavra sobre aí, no original, é através de. Quando eu estou com os olhos fixos em Jesus, Ele está diante do Pai dizendo, Pai, eu serei fiel até o fim com o Jarbas, na vida do Evald, na vida do Marcel, na vida do Salmão, eu vou ser fiel até o fim na vida deles. O que eu preciso, Jesus? Você precisa só estar com os olhos em mim, e a fidelidade que a palavra diz que Ele é fiel sobre toda a casa de Deus, vai acontecer. Você pode descansar, porque se os seus olhos estiver em Jesus,
pode descansar, a fidelidade de Deus vai se cumprir, você será guardado no Senhor, você será preservado no Senhor, a sua fé será preservada, o seu relacionamento com Jesus será preservado. O mal vai tentar de todo jeito derrubar, destruir a tua vida e a tua fé, mas o Senhor te socorrerá sempre, Ele estará contigo. Por quê? Porque os teus olhos estão nele. Olha o que aqui está escrito em 1 Coríntios 2:12 até o 16. Nós, porém, não recebemos um espírito do mundo, mas um espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque não são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olhar para Jesus é ter essa fidelidade de Jesus, que Ele está garantindo ao Pai, de ter sido o apóstolo, o enviado, de ter sido o sacerdote, o que ofereceu o sangue pela nossa redenção, trabalhando através de nós. Não é só por nós, agora é através de nós, é muito maior. O Romanos 8:28 é maravilhoso, ler e viver. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é mais maravilhoso ainda a gente entender que Ele é através de nós. E através de nós, a gente vai sendo conduzido à vontade dEle. Por isso que o próprio escritor aos Hebreus, sobre esse assunto ainda da gente estar com os olhos fitos em Cristo, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, Hebreus 12:1, de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança ou paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Com os olhos em Jesus, não tem fé envelhecida, não tem fé enrijecida, não tem fé paralisada, não tem fé querendo desistir, não tem fé querendo abandonar. Com os olhos em Jesus, você vai até o fim, e vai não nos trancos e barrancos, mas vai com propósito, cumprindo o propósito, fazendo a vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus. Você vai como João. O João é o apóstolo que mais vive. Algumas pessoas acham que João morreu com 90, outros com 80 anos. Não existe uma data certa para a morte de João, mas João morre, o final da sua vida ele está tendo revelações, indo ao céu, arrebatamento. Esse homem termina a vida cheio de fé. Paulo, Pedro, que morrem lá pela década de 70, o ano 70, anos 60, esses também morrem, mas morrem vivos, renovados. Paulo está recebendo uma guilhotina na cabeça, mas está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu não sou velho, eu não estou envelhecido, eu sou um velho crente, eu não sou um crente velho. Pedro vai ser por Nero, o mesmo Nero que mata Paulo, o Nero que, como diz a história, incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. Esse mesmo Nero, o imperador romano, vai mandar decapitar Pedro, ou vai mandar crucificar Pedro, e diz a história que Pedro está sendo levado para ser crucificado e pede para os homens: me crucifiquem de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. Uma fé antiga, mas nunca velha, uma fé renovada. Eu não quero viver uma fé que envelhece, que se desfarela
ou que esfarela, que se desmantela toda. Eu quero viver uma fé nova a cada dia. A segunda coisa que a gente vê no capítulo 3 de Hebreus é que o conselho ou a forma como Deus fala com uma jovem igreja, uma jovem adulta, é que a gente tem que viver com um coração sensível a obedecer. E aqui a gente encontra isso nos versos 15, que é uma repetição, inclusive, do verso 8. O verso 15, vamos ler o verso 12 em diante. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Como é que está o nosso coração hoje? Como é que está o teu coração hoje? O nosso coração é um coração sensível à obediência, ou é um coração endurecido ao direcionamento de Deus, não conseguindo obedecer as direções, o chamado, os princípios, tudo que diz respeito à nossa vida de fé, à nossa vida com Cristo? Como é que está aí o teu coração? A gente ainda está entendendo Ezequiel 36 e 26, quando o Senhor diz: eu darei para vocês um coração novo, não um coração de pedra. Eu vou colocar de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, darei a vocês um coração de carne. Essa profecia era sobre esse tempo. Um coração de carne não resiste, um coração de carne está sempre dizendo: Deus, eu quero viver, eu quero fazer a tua vontade. Quando o escritor aos Hebreus cita Israel aqui, ele diz: não endureçam o coração como na rebelião. Sabe que rebelião é essa? Durante o tempo da provocação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, eu estou lendo o verso 9, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Sabe o que é essa dureza de coração? A principal dureza de coração, o que é que causa na vida desse povo? A incredulidade. Essa é a indignação de Deus. Deus está falando para eles: vocês são um povo que Moisés tirou do deserto, tirou do Egito. Ou seja, quem foi tirado do Egito não podia nunca ser incrédulo, não podia nunca duvidar, não podia nunca titubear, não podia nunca ter, será? Foram 10 as maravilhas que Deus se manifestou para libertar o seu povo. E se você for elencar todas as vezes em que esse povo murmura contra Deus, reclama ao invés de glorificar e louvar, pragueja o que está vivendo, sabe quantas foram as vezes? Cerca de 10 também. Aproximadamente 10 vezes, se você contar desde o Mar Vermelho, que o povo já começa a dizer: Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui. Já começou por aí. O Deus que tinha feito todas aquelas maravilhas não vai abrir um mar, não vai destruir o exército do inimigo naquele mar, mas eles estão dando por perdido. O coração desse povo já começa na saída em incredulidade. E o Espírito Santo está exatamente dizendo isso aqui.
coração sensível não endurece quando ouve a voz do Espírito. O que você tem feito quando você ouve a voz do Espírito? Como que a gente está quando a gente ouve a voz do Espírito? O que a gente está fazendo quando o Espírito está falando? O que a gente está fazendo com o que o Espírito está falando? Porque tem essas duas perspectivas. O que é que eu estou fazendo enquanto o Espírito Santo está falando? E a segunda é o que eu estou fazendo com o que o Espírito Santo está falando. Eu posso pegar e dizer, olha, quanto conhecimento, legal. Ou eu posso pegar o que o Espírito Santo está falando e aplicar na minha vida e dizer, Deus, eu vou viver isso aqui. Deus, eu quero ir mais fundo. O Senhor está me chamando para águas mais profundas, eu vou para águas mais profundas. O Senhor está me chamando a arrependimento, eu vou me arrepender. O Senhor está me chamando para quebrantamento, eu vou me quebrantar. O Senhor está me chamando por uma busca maior, eu vou buscar mais. O Senhor está me chamando para ler mais a palavra, eu vou ler mais a palavra. O Senhor está me chamando para eu me dedicar mais às coisas espirituais, eu vou me dedicar mais às coisas espirituais. Ou a gente está dizendo, não. Ou a gente está endurecendo o coração. E a outra dureza do coração desse povo era a incredulidade por conta das dificuldades. E aí às vezes acontece isso. Nas dificuldades, às vezes elas se acirram, elas aumentam. E quando você espera o livramento, não vem, parece que piora. E aí o que você faz? Desiste de crer? Abandona a fé? Pragueja contra Deus? Coloca a culpa no outro? Coloca a culpa no marido, no cachorro, na empregada, no funcionário, no filho, no país, no teu status, nos que você deixou para trás, no Brasil. É o mais fácil. A gente apontar, achar um bode expiatório, é como Nero. O Nero quer destruir Roma, bota fogo em Roma, e precisa de um bode expiatório. Quem é o bode expiatório? São os cristãos. Por quê? Porque eles são chamados de seita, eles não creem nos nossos deuses, eles são inclusive aos nossos olhos, eles é quem são os pagãos. E aí Nero transforma tudo. Esse comportamento é comportamento do ímpio. O comportamento do justo, segundo o que Jesus diz lá do que acontece daqueles dois homens no templo, o publicano e o pecador, é diferente. O que sai justificado, que agora pode ser já adiantadamente chamado de justo, está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, e eu vou perecer. O justo é como Isaías, que está dizendo, Deus, eu vivo no meio, eu tenho lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, eu estou perecendo, tenha misericórdia de mim. O publicano está dizendo, graças te dou, que não sou como esses pecadores. E vai falando a lista de coisas boas que ele faz. Como é que está o teu coração? Como é que está o meu coração? Como é que está o nosso coração? Mateus 11, 29, Jesus diz o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você quer conhecer o coração de Jesus? É um coração humilde, é um coração quebrantado, é um coração manso. E o salmista Davi fala no Salmo 51, verso 17, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor Deus. Sabe o que quer oferecer um sacrifíciozão para Deus? Quebranta o seu coração. Quebranta o seu coração, crendo, sabe, sobre todas e quaisquer situações que se levantem contrárias. Creia a despeito de, creia contra, mas não desista de ter um coração assim, porque o problema de Israel foi a incredulidade se deu por um coração que se endureceu quando Deus falou.
Deus fala, a gente tem que estar pronto. E por último, a gente vê Deus falando com uma igreja aqui, com uma jovem adulta. A forma que ela se renova é tendo propósito na comunhão. Verso 12: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então tem propósito na comunhão. Qual que é o propósito da comunhão? Encorajar-se uns aos outros. Só no dia do culto? Só no dia do life group? Todos os dias. Encorajamento mútuo, encorajamento como igreja, comunhão de verdade é isso. Comunhão não é estar junto só. Comunhão não é só a gente se reunir por causa dos quitutes, da comida. A comida é boa. A comida da célula é maravilhoso. Mas às vezes a gente faz isso, a gente vem para esse encontro na perspectiva do quê? Vou comer e jogar a conversa fora. E não é isso. Sabe como que a gente percebe isso? Eu gosto de resenha. A gente precisa resenhar. Mas a gente percebe que o nosso foco está bem ajustado quando na resenha Cristo também está presente. Então na resenha pode ter futebol? Pode. Na resenha pode ter assunto político? Pode. Na resenha pode ter assunto conhecimentos gerais? Pode. Pode ter tudo. Mas na resenha também tem que ter Cristo. E às vezes a gente faz diferente, a gente se reúne e a gente conversa sobre tudo na roda, vê a galera conversando sobre tudo, e a gente só vai para as coisas de Deus na hora que, opa, agora a palavra, gente. Agora a palavra, agora a gente é crente. E não é isso. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Pastor, mas é que não chegou o tempo ainda. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para todas as coisas? Primeiro que Salomão diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é tempo para todas as coisas. É só para propósito. E segundo que a Bíblia está falando aqui, que no Evangelho, ele está dizendo assim: encoraje todos os dias durante o tempo. Que tempo? O que se chama já. O que se chama hoje. Então não tem esse negócio de é que não chegou o tempo ainda. Não, é que não chegou o nosso entendimento de que Deus já ordenou que seja hoje. É Paulo que fala aos Coríntios, né? Que a gente precisa, o arrependimento, quando Deus chama o homem, tem que ser imediato. Não pode ser protelado, não pode ser jogado para frente. Amanhã. Não, Deus quer te usar hoje. O tempo de Deus te usar é hoje. Não, mas quando eu prosperar? Não, é hoje, do jeito que você está. Não, quando eu ficar mais maduro? Não, é hoje. Não, quando meu casamento ficar mais seguro, sabe? Está meio assim ainda. Não, é hoje, do jeito que você está, que Deus te chama. É assim que Deus quer conosco. Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, quando uma igreja está renovada, se encorajando uns aos outros, ninguém vai ser enganado, endurecido pelo engano do pecado. Onde tiver alguém que está meio que ali, o coraçãozinho duro, chega alguém quente, com o coraçãozinho quente do lado dele, diz: ei, irmão, levanta a cabeça, o teu lugar não é aí. Aí chega alguém e diz: como é que está? Está horrível, não tem trabalho, não tem oportunidade, essa terra está ficando ruim. E o irmão chega e fala: irmão, olha para Jesus, é aquele que cuida de você, Ele é aquele que abre porta quando a gente ora, e se Ele não abrir porta, a gente vai continuar feliz, servindo e louvando a Deus. É a
vida renovada. Bem-vindo à vida renovada. Uma vida renovada é uma vida que não se deixa levar pela onda do momento. Qual que é a onda do momento? A onda do momento é o pavor da imigração, do ICE. E eu entendo que você tem que tomar todos os cuidados necessários. Seja prudente, redobre a atenção no dirigir, no que faz no trânsito, principalmente quando pegar highway. Tenha todos os cuidados, mas tenha o seu coração seguro num Deus que cuida de você, que é o nosso Senhor, que é aquele que está através de nós. Ele não só é conosco, Ele é em nós, Ele é por nós, Ele é através de nós. A nossa fé é renovada nesse propósito. A comunhão tem que ter propósito. Eu estou aqui hoje, eu vejo você, e talvez você está com uma necessidade, e eu sou a resposta de Deus para a tua necessidade. Eu venho aqui, eu tenho a oportunidade de te dar um abraço, tenho a oportunidade de orar por você, tenho a oportunidade de enxergar uma tristeza tua, e ao invés de eu ficar querendo cutucar de onde é que vem essa tristeza, para talvez saber mais alguma coisa da tua vida, eu vou logo dizendo: não, irmão, não sei porque que você está triste, mas o Senhor é contigo. Existe uma porta em Deus para você, existe uma cura, existe um consolo, existe um renovo, existe um mover do Espírito Santo, e é aí que a gente vai cumprindo o propósito na comunhão. Propósito na comunhão. A comunhão não pode ser perdida. A comunhão não é uma noite em que a gente veio porque está acostumado. Eu vim no sábado, estou acostumado. Não, a gente veio para se mover um na vida do outro. Amém? Inclusive tudo que faz parte da comunhão, tudo, desde o início, desde a hora em que eu vou chegar, eu estou olhando e pensando: esse propósito da comunhão vai ser uma bênção hoje. Eu vou dar hoje o meu melhor, eu vou chegar no horário certo, eu vou ministrar na vida de quem que Deus me dirigir, eu vou servir lá no voluntariado na minha escala, mas eu vou até além, eu vou fazer coisas que Deus é assim.